O episódio começa com Katara e Sokka montando a barraca de acampamento. Os dois discutem, pois Sokka não faz questão de estender a lona de proteção contra a chuva sobre a barraca. Para ele, é óbvio que não vai chover devido à temporada de seca. Mas Katara discorda e acredita que seria melhor prevenir, considerando o irmão preguiçoso. No fim, ele desmonta a barraca e os dois ficam emburrados. Ao ver isso, Aang diz que palavras duras não resolvem problemas, mas ação sim. E encontra uma solução, sugerindo que os dois trocassem de tarefas entre si. Momentos depois, eles se deparam com um desfiladeiro que precisam atravessar para seguir a viagem. Ali, eles se encontram com duas tribos rivais, ambas refugiadas fugindo das suas terras para evitar que sejam destruídos pela Nação do Fogo. Mas há um problema. A travessia é muito perigosa e só poderia ser feita com um sucesso com a companhia de um guia que conhece o lugar. Nenhum dos lados sequer cogita atravessar juntos, tamanho desgosto que tem um pelo outro, mas a partir desse ponto, Aang serve como mediador, convencendo que eles se atravessassem em conjunto para que nenhum dos lados fosse prejudicado no fim das contas. Ao longo do episódio, acontecem momentos que detalham a origem da rivalidade das tribos e como a desconfiança levou ambos a agirem de má fé, sempre assumindo o pior de seus oponentes, o que constantemente resultou em desvantagem para todos. Um tema que me chamou a atenção nesse episódio é sobre liderança, e como Aang, ao assumir o papel de conciliador desde o começo, se vê inevitavelmente na posição que exige um bom juízo, e espelhando a frase que ele mesmo repete: praticar mais ação orientada a resolver problemas. Aqui é mostrado rapidamente, mas não se deixa passar em branco o sentimento de solidão inerente a quem assume esse papel. Pois trabalhar para o bem comum pede um grau de imparcialidade, ou melhor, uma capacidade de extrair o máximo do bem quando a oportunidade é condizente e praticá-lo o quanto for possível, ao mesmo tempo em que as mágoas e provocações sejam descartadas, no episódio recebendo um tratamento de vista grossa não sendo alimentadas. De forma simples, entesoure o que é bom e não leve o que é ruim para o pessoal. Mesmo quando Sokka e Katara se dividem para ouvir o lado da história de cada um dos líderes opositores, eles acabam sendo influenciados a tomar partidos. Mas Aang consegue se manter firme na sua missão de trazer paz a fim do benefício comum. Essa persuasão que os irmãos sofreram também é uma importante ilustração de como é fácil se deixar levar pela vontade de estar do lado certo. Uma tendência bastante humana, mas que, no fim, acaba fugindo do princípio da ação orientada à resolução. Nesse caso, a identificação como parte de um grupo influencia a necessidade de justificação do passado a fim de um sentimento de superioridade moral, para conferir mais direitos sobre isso ou aquilo e permitir que o uso da força de formas até mesmo dúbias para buscar o benefício exclusivo do próprio grupo a que se pertence. A moral trazida aqui ilustra bem como cair nesse tipo de engano pode ser prejudicial em última instância, não só para os outros, como para si mesmo. O papel de liderança que é retratado pode ser anedoticamente traduzido mesmo para a nossa conduta pessoal e a forma com que lidamos com emoções interiores, muitas vezes escondendo sob ideias comportamentos que no longo prazo não são saudáveis em nossa vida. Outro ponto de relevância é a forma com que Aang resolve os conflitos ao longo da viagem. Não o vemos divagar continuamente em dúvida ou hesitação, mas, ao contrário, seu surgimento é sempre nos pontos chaves onde a ação é estritamente necessária. O que considero como ponto alto na demonstração de solução de conflitos é quando, próximo ao fim do episódio, ele consegue mobilizar a todos para que contribuam na luta que salvaria eles mesmos, mostrando outra característica de liderança: o direcionamento da força e orientação para a solução em conjunto. A conclusão do conflito é cômica, onde ele simplesmente inventa uma explicação para a rixa de um século com o objetivo de firmar a diplomacia dos lados.
O exemplo de Yang mostra como o exercício do governo em última instância se trata de servir. E todos os riscos assumidos pelo Avatar não tiveram como objetivo maior em nenhum momento o resguardo moral pessoal e nem o recebimento de mérito, mas apenas o pleno exercício das virtudes esperadas de alguém cujo papel é conciliar. Paradoxalmente, ao não buscar esses atributos, ele os ganha. Não tentando proclamar qualidades, ele as expressa.